Bom dia, quero saudá-los com graça e paz da parte do Senhor Jesus. Eu quero seguir tratando a respeito do ensino do nosso Mestre e Senhor no que diz respeito à questão dos julgamentos que decorrem do espírito crítico que muitas vezes nutrimos com respeito a outras pessoas. Para tanto, eu quero ler novamente os versos 1 até o 5 do capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Assim afirmou o Senhor. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E por que reparas tu no cisco que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Meus irmãos e amigos, Jesus, com sua sabedoria, mostrou algumas verdades incontestáveis no que diz respeito ao julgamento errôneo. A primeira verdade é que a recíproca sempre é verdadeira. Os que julgam também são julgados. A segunda verdade é que o juízo que fazemos dos outros sempre será pago na mesma moeda. Este juízo egocêntrico também se submete ao princípio da semeadura e da colheita que diz: tudo o que o homem semear, isto também se fará. Bondade atrai bondade, censura atrai censura, generosidade atrai generosidade, mesquinhez atrai mesquinhez, malícia atrai malícia, misericórdia atrai misericórdia, boas obras atraem o favor de Deus e pecado atrai julgamento. A terceira verdade é que, independentemente das outras duas anteriores, Deus exercerá o seu justo juízo sobre todos. Pois foi Jesus mesmo que afirmou, está registrado no capítulo 12 desse mesmo Evangelho de Mateus, no verso 36. Digo-vos que de toda a palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Deixando com tais palavras bem claro que, para além da exposição ao juízo alheio, estamos sujeitos ao juízo divino também, porque Deus julga toda a ação que quebra a lei do amor. No verso 3, Jesus expôs essa nova tendência de ver uma pequena falha no próximo, enquanto nós ignoramos a mesma falha no nosso próprio caráter. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Afirmou ele. E deliberadamente ele exagerou na sua linguagem a fim de deixar bem claro o seu pensamento. Ele quis nos fazer entender que a atitude que muitas vezes tomamos é a seguinte: nos colocamos na condição de julgadores, apontando e enxergando uma partícula, um corpúsculo, um pequeno fragmento, um cisco qualquer no olho de outra pessoa, mas nós somos incapazes de discernir que no nosso próprio olho reside um barrote, uma madeira que de tão espessa mais se parece com uma trave. Precisamos buscar consertar nossas falhas, ao invés de criticar as falhas dos outros e até querer consertá-las. Caso contrário, agiremos como hipócritas, apontando as falhas dos outros sem reconhecer as nossas próprias, pois esta atitude é própria dos hipócritas que têm falta de boa visão espiritual. Jesus não aliviou sua fala perante esta atitude egoísta e mesquinha de se fazer críticas ou julgamentos indevidos a respeito dos outros, e ele disse, conforme registrado no verso 5, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho. Mais uma vez, relembro o significado da palavra hipocrisia. Hipocrisia é uma palavra de origem grega, utilizada para os atores que representavam seus papéis no teatro. Eles usavam máscaras de acordo com o papel que assumiam numa determinada peça teatral. Jesus utilizou tal palavra para simbolizar como sinônimo o fingimento e a falsidade das pessoas.
fingir sentimentos, crenças, virtudes que na realidade as pessoas muitas vezes nem possuem. Como um ator o faz quando representa um determinado personagem. A hipocrisia consiste de duas coisas. A primeira, o hipócrita não reconhece o seu próprio pecado, que é maior do que o pecado alheio. Ele não reconhece em si mesmo a presença do pecado ou que está agindo erroneamente. Ele sofre de uma doença nos olhos da própria alma. Ele tem, como já falamos em algumas ministrações anteriores, de olhos múltiplos. Ele vê imagens distorcidas, ele enxerga mal. Jesus já havia falado sobre isso no capítulo 6, nos versos 22 e 23. Segunda, o hipócrita finge justiça ou interesse espiritual, ordenando que os outros endireitem as suas vidas. Essas são as principais características dos hipócritas. Jesus fez uma comparação exagerada, indicando que a pequena falha da parte de um irmão se compara a um cisco e a trave simboliza o pecado ou a falha grave da parte do censurador, do crítico ou do julgador. Em outras palavras, aquele que peca mais gravemente não tem o direito de censurar o outro, ainda que tal julgamento seja legítimo. Por vezes, o pecado que nós mais censuramos nos outros são exatamente aqueles que nos causam mais problemas na nossa vida pessoal. Isto é mais comum do que nós imaginamos. Meus queridos, nós somos pecadores e por tal razão não podemos nos dar ao luxo de querer remover os pecados alheios, especialmente quando os nossos próprios são mais graves do que os outros. Pense nisto. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, ensina-nos a andar retamente. Que deixemos de lado essa nossa tendência de criticar as pessoas, de fazer juízo a respeito delas e muitas vezes até com o intuito de escondermos as nossas próprias falhas, querendo fazer sobressair a falha dos outros para que as nossas não sejam notadas. E também, Pai, não nos permite agir como hipócritas, como pessoas que usam máscara, que fingem não ter dificuldades, deficiências e que muitas vezes apontam para os outros, mas na verdade não estão vivendo perante os outros uma vida real, porque estão encarnando um personagem que não diz respeito à sua própria vida, porque muitas vezes o que passa para os outros não passa de um teatro, de uma encenação. Tem misericórdia de nós e nos ajuda a vivermos uma vida reta, sem hipocrisia e sem juízos de quem quer que seja, porque nós não estamos na condição de juiz de ninguém. Ajuda-nos, Senhor Deus, é a oração que nós fazemos no nome precioso de Jesus. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada sexta-feira. Fiquem na paz do Senhor.